dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona, mas a de ontem foi um banho de água fria para os picanheiros. E, gente, sobre isso, temos que comentar muitas coisas sobre a viagem do Dilma lá para o Oriente, porque eu acho que o que a imprensa vem narrando é bem diferente do que realmente está acontecendo. Mas enfim, quero abrir o vídeo hoje comentando sobre o Atlas. Hoje saiu, já está no ar disponível o Atlas de fevereiro. Quero mostrar também algumas noticiazinhas como a volta das verbas para a imprensa, né? Mostrar quanto o governo gastou para divulgar os atos dos 100 dias de desgoverno. Depois vamos falar sobre o desgoverno que voltou. Saiu um texto bem interessante da Ana Landau, que fez o L, que se conecta com algumas outras notícias e principalmente com o terceiro tema do vídeo de hoje, que é um dos temas mais longos, esse e o quinto tema. A carreta furacão tá vindo com tudo aí no segundo, terceiro escalão. Carlos Gabas de volta e mais uma turma. Mudanças em estatutos para poder, sabe, colocar toda a turminha em vários... Não vamos falar cabide de emprego, que isso não existe na administração petista, né? Mas impostos, assim, de grande destaque. Ninguém fica para trás desde que faça o L. Enfim, tem muita coisa, não quero adiantar muito. Depois, acredite se quiser, temos novidades e um assunto, assim, para levar essa situação das compras online para o novo patamar. Não quero adiantar muita coisa, mas quando eu falo, normalmente eu cumpro. Saiu um texto ontem, que é um artigo, é uma análise de alguém que realmente conhece da área, e esse texto eu acabei vendo por causa da indicação de outra pessoa, que eu também não vou avisar quem é, mas vocês vão falar, pô, agora entendi. Não, um texto aleatório. E nesse tema também eu quero falar sobre BNDES. Uma rápida análise do Leonardo Coutinho sobre o empréstimo que o Dilma vai trazer lá do Oriente. E aí sim a gente vai começar a falar. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que não irão sair na Rede Globo de jeito nenhum. Tem duas análises bem interessantes. Uma que até pode falar que é da grande mídia, a outra não. A outra vem meio que da esquerda e eu acho que não é a narrativa que está circulando nas redes sociais. E se der tempo no final, ainda quero falar sobre algumas confusões da turma aí do Dilma e do PT que envolve segurança pública. Mas vamos começar. Hoje, 15 de fevereiro, conforme prometido, o Atlas brasileiro está no ar. Site kimpaim.com, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas, porque isso daqui foi graças ao apoio de todos vocês. Mesmo quem não assinou, você também deve ter recomendado, está no aperto, não está sem conseguir, etc, tudo mais. Aqui o site, como de costume, você vai lá na área de membros. Aqui está o de janeiro, você pode clicar. Fevereiro tem dois links. Tem o primeiro, ó, Atlas Brasileiro Fevereiro 2023 e versão minimalista. A versão minimalista, ela tá exatamente como a de janeiro. Com aquela... Não é com aquela, não. Ela está sem nenhum tipo de edição. Tá bem cru o arquivo, né? Ele vai abrir aqui para vocês verem. Tem a capa, bonitinho, um prólogo, sumário. E quando você dá uma olhada, né, só tá aqui as notícias, de forma assim bem crua, né? Notícias, postagens. Quando você vê, ó, ele fica amarelinho, porque se você clicar, você é redirecionado para notícia na íntegra, etc. Aqui mesmo é um vídeo, ó. Dilma volta a classificar impeachment da Dilma como golpe durante aniversário do PT. Então aqui tá o mesmo padrão. Você pode chegar lá também no sumário, né? Cadê, senhor? Voltar rápido aqui. Você pode clicar aqui num tema qualquer, os wokes. Você clicar, tem lá as tretas que aconteceram no mês de fevereiro. Lembra da história da Thaís Carla, do carnaval? Mas então, tá tudo aqui. Só que eu falei para vocês que todo o apoio que vocês estavam dando, eu iria reinvestir para transformar quase numa revista Caras. Ainda não, né? Porque é meio complicado. Mas eu acho que vocês vão ficar surpresos aqui com as mudanças. Essa daqui ainda não é a versão final, eu devo estar soltando no final do dia de hoje, ou no máximo até amanhã, eu explico já o que já tem. O texto não vai mudar, é só um pequeno detalhe, é um a mais. Aqui tá minha cara feia, né, o prólogo, ó, tem a imagem de fundo, olha agora o sumário. Pelo sumário já dá para sentir o drama, né, que a coisa tá mudando. Você vê aqui os temas tudo bonitinho, você pode clicar aqui no tema, ou você pode clicar aqui também, ó, você vê, ó, combustíveis, né, crise, CPMI, desculpa, CPIs e CPMI, agenda do OCO, vazões de terra, né, relações internacionais, a turma ESG, que tem muita coisa para comentar. E aí, quando você vai entrando em cada tema, eles têm uma imagem, obviamente, do início, e as páginas, elas são bem mais trabalhadas, né? Você vê que tem aqui uma moldura, um plano de fundo. Obviamente, você pode ler tanto essa versão quanto a outra versão, que fica mais fácil. Essa aqui vai demorar um pouco mais para carregar no telefone, né? Uma versão mais pesada, tem mais imagens, aqui é meio que óbvio. E a única mudança que vai ter é porque a menina que trabalha com essa edição, ela vai colocar de modo que quando você clicar nessa seta, você vai voltar automaticamente para o sumário e você pode pular temas. Você fala, pô, eu quero saber o que teve aqui,
sei lá, velho, a vida de Bolsonaro no mês de fevereiro, né? Você clica aqui, ó, o lado direito. Vou colocar aqui até a imagenzinha, né? Aqui é o terminal, acho que do Exército. O lado direito, Jair Bolsonaro. E tudo que aconteceu em torno aí da vida de Bolsonaro ao longo de fevereiro e tudo mais. Enfim, estão vendo aí? Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. Só é possível literalmente graças a vocês, porque não sou eu que estou sozinho, estou fazendo. Inclusive na segunda página, terceira página, tem uma ficha técnica, né? Você pode até saber o nome das pessoas que estão apoiando. Além de mim, tem agora 4 pessoas. Tudo graças a vocês. Se fosse no Brasil, tivesse que pagar todos os encargos, não teria, né? Porque você pagar um salário mínimo não é um salário mínimo, é um salário mínimo, é um monte de coisa. Mas tá todo mundo aí de bom coração, tá todo mundo ajudando. E o de março já está sendo inscrito. Esse aqui, acho que vai ser um dos maiores trabalhos de historiografia já feitos no Brasil. Daqui a 4 anos, quando tiver 48 desses em ordem, vamos ver quem que vai ter autoridade para falar sobre a história do Brasil. E aí, para mostrar umas coisinhas para vocês interessantes, já até continuando aqui no Jabá, a turma da Veja ontem soltou essa capa, ó. Presidente só tem um. Quem lê sabe. Foi uma das entrevistas mais ridículas que eu via sair na Veja, porque o Alckmin não falou nada com coisa nenhuma. A Veja perguntava uma coisa, pô, como é que tá a avaliação dos 100 dias de governo? Não, olha só, a gente aprovou muita coisa, o salário mínimo agora tá tanto, e agora não vai pagar imposto até 2.620, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Tá, mas a entrevista perguntou se tá fácil, se tá, o governo tá conseguindo lidar. E ele fugia da pergunta e só fazia se auto-elogiar, elogiar o Dilma e falar que as coisas estão maravilhosas. Foi uma bajulação do início até o fim. Assim, entrevista inútil. A Veja fez uma entrevista inútil com o Alckmin. Só que de toda a inutilidade, teve um único ponto que vale a pena destacar. A Veja informa que pouca gente soube do papel importante que o Alckmin teve durante aquele período do dia 8 de janeiro. E diz que ele estava sendo cotado até para assumir o Ministério da Defesa, e ele foi um dos fiadores da aproximação entre o Dilma e o novo comandante do Exército, Thomas Paiva. E aqui uma notícia do Atlas de Janeiro. O novo chefe do Exército visita mensalmente o FHC, rechaçou o golpe e foi chamado de melancia. Agora faz total sentido, né? Porque esse cara foi escolhido. O cara que visita a FHC mensalmente, FHC, PSDB, amigo, quase irmão do Geraldo Alckmin, criaram um partido juntos, né? Membros fundadores. Obviamente, vai uma recomendaçãozinha aí tucana, né? Pra gente ter o Thomas Paiva à frente. Notícia de janeiro conecta com a notícia atual, né? E tá tudo registrado. Com certeza agora no Atlas de abril, né? No mês que vem, quando fizer, que comentar sobre a ação da Veja, eu vou falar, ó, aí em janeiro a gente trouxe a informação. Uma coisa aqui também que eu acho de extrema relevância, livro analisa manifestações de junho de 2013. Sobre isso daqui eu não tenho nenhuma condição de comentar. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, até 19 é bem complicado. Talvez se tivesse que fazer um trabalho a partir de 2020, dava para tirar alguma coisa do papel. Mas, infelizmente, a nossa história ela vem sendo deixada de lado. Eu acho que o único livro que não é de esquerda sobre este período é o do Flávio Morgenstern. Por Trás da Máscara, eu acho que é o nome do livro. Eu nunca cheguei a ler, não sei nem se ele está sendo publicado ainda. Mas foi a única pessoa que escreveu sobre. E é um evento que é basicamente o mito fundador dessa direita que temos aqui hoje, né? As coisas começam realmente a pegar tração e fôlego ali a partir de 2013, após os 20 centavos. E quem que tá aí para contar a história? E aqui, mais uma vez, eu faço jabá. Nós estamos contando, pelo menos, a história do momento atual. O que dá para fazer, estou tentando. E, diferente dos milhões que agora a imprensa voltou a receber, eu só conto com a ajuda de vocês. Então, quem não apoiou, quiser apoiar, kimpaim.com.br, você já vai ter acesso a ambos, né? O de janeiro e também o de fevereiro. E vejam só, entre 8 e 10 de abril, marco dos 100 dias, o governo do Dilma, né? Teve que contratar a imprensa para divulgar, colocar inserções. E aí Globo, Record, Band, SBT, Rede TV faturaram pelo menos 32 milhões de reais. Tá secando Paulo Pimenta. Foram quase 40 minutos de propaganda oficial na TV aberta. Segundo a empresa Controle da Concorrência, foram 55 inserções de 30 e 60 segundos. A Globo faturou 11,6 milhões de reais. A empresa que mais faturou, quem poderia imaginar? Ah, mas já tem o maior marketing share.
Beleza, mas não custa relembrar, né? A Globo faturou mais do que as outras, quase 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Eita, lelê, viu? Como é bacana. E aí tá lá o valor das outras. Mas vamos lá. Vamos adiantar que tem muita coisa no vídeo de hoje. O Brasil voltou. O Brasil da picanha, né? O do Brasil do PT. Foi o PT que voltou no final do dia. Quem disse é Helena Landau. E algumas provas que o PT realmente voltou, e já mostrando aqui até a atuação da nossa turma, e mostrar, gente, que mesmo nesses percalços, mesmo tendo várias derrotas, né? A gente tem que olhar para as coisas, aceitar pelo menos. Estamos tendo várias derrotas já há um tempo. Ainda assim, existem diversos motivos para comemorar. Vejam só. Ingressei com mandado de segurança Supremo, pedindo a suspensão imediata dos decretos do desgoverno do Dilma que acabam com o marco legal do saneamento. Temos um senador que está liderando a oposição, Rogério Marinho, um cara experiente, um cara que está sabendo aí tocar o barco, não é o único. Diferente de 2018, vários senadores foram eleitos. Agora existe minimamente uma oposição minimamente organizada no Senado. Isso já é muito bacana. O Rogério Marinho traz uma thread comentando sobre isso, né? As ações que a oposição está tomando para garantir que o pobre possa ter acesso a saneamento básico. E olha essa. Isso daqui pode parecer pouca coisa, pode parecer, é mais do mesmo. Aqui agora foi um ADPF, né? E um ADPF do PL. Mas por que isso aqui, eu acho que merece alimentar um pouco a esperança no coração de vocês. Para entrar com a ADPL, a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, isso daqui, gente, você não pode entrar sendo uma pessoa física, você vai lá com seu CNPJ, um advogado, não. Para você ter acesso a uma DPF, tem que ser um partido político, você tem que, ou pode ser a OAB, ou pode ser, assim, uma coisa assim bem restrita, né? É um tipo de ação que é restrita para você ter acesso. A esquerda conseguia diversas vezes, por quê? Porque tudo vinha através da rede. É o partido do Randolfo Rodrigues, né? Ele monopolizava e fazia tudo, pintava, bordava, dava cambalhota. E a gente está em abril, não é o melhor partido do mundo, não é um partido perfeito, não é um partido 100% conservador, mas, querendo ou não, estamos vendo que o partido vem dando uma mínima condição de trabalho para a turma botar para a coisa andar. Ali está o nome do Valdemar só porque ele é presidente do partido, só por causa disso. Mas eu tenho para mim que essa própria ação deve ter sido fruto do trabalho do Rogério Marinho, junto com os parlamentares que estão bem mais à direita do que aquela turma do PL Raiz. Então, quando você olhar do macro, de 2013, que a gente não tinha ninguém, tinha Bolsonaro. Quem mais? Sei lá, um Camargueiro Feliciano. Quem mais? Eu nem lembro mais. A gente olha agora, nossos deputados são imaturos? São. Erram. Lacram demais? Lacram. Mas ainda assim a gente tem agora alguns. Pelo menos pra gente poder reclamar que eles estão lacrando. Tá perto do ideal? Não. Tá longe do ideal. Mas a coisa tá melhorando, gente. Não desista. Sei que às vezes é muito triste a gente ver as notícias, mas a coisa ela vai andar. E um dia esse país vai ter que dar certo. Um dia. Não em 2024. Porque se depender do Dilma, o salário mínimo vai ser apenas 1.389, sem aumento real. Isso vale destacar que isso aqui é uma notícia que mostra realmente que o PT voltou. O PT é o partido das promessas vazias, do encantador de serpentes. Durante a campanha, o Dilma prometeu reajustar o salário sempre acima da inflação. Até agora, porém, não foi definido uma regra para isso. Já quebrou a promessa, né? Mas ainda tem tempo até 2024. Mas é bonito de ver como as promessas não andam de mãos dadas com as ações. Outra notícia, essa daqui não é promessa quebrada. Essa daqui é só confirmação que realmente é o PT que está no poder. Enquanto Bolsonaro lá em 2019 basicamente acabou com o DPVAT. Você lembra inclusive que Randolfo Rodrigues era chamado, né? Tinha alguma treta aí do Randolfo Rodrigues com o DPVAT, mas enfim. Volta do DPVAT, governo Dilma cria grupo para debater retomada do seguro obrigatório. Como já estivesse barato a gasolina, comprar carro, agora ainda vai ter o DPVAT de volta. E a decisão para criar esse grupo, para discutir, foi apresentada ontem. Então, parece que esse desgoverno não aguenta passar mais do que 2, 3 dias sem anunciar um novo imposto. Ou a nova forma de tirar dinheiro da população. Mas vamos lá, né? Fizeram L, tem que aceitar agora. Não vocês. O Brasil voltou? Quem está de volta é o PT?
em sua mais pura essência? O engraçado é que Helena Landau escreve isso ontem. Ela poderia ter escrito isso no período eleitoral, porque estava bem óbvio que era o PT que estava ali, que nada tinha mudado. Mas nunca, sabe, subestime o coração de uma pessoa ressentida. A Helena Landau deve ser prima do Chico Graziano, que ficou com raiva de Bolsonaro porque não ganhou um cargo para ser ministro do meio ambiente. Helena Landau devia estar esperando ser ministra do planejamento, né? E aí, sei lá, Simone Tebet tem um cargo de maior destaque, eu sou uma secretária da Simone Tebet. Não foi nada no final do dia. Já são bem mais de 100 dias. Dilma iniciou seu governo com a PEC da transição logo após as eleições. Desde então, não emplacou nenhum projeto novo. Nada, zero. Estamos parados no tempo. Retomou o problema social, né? Mas sem incluir melhorias apontadas por vários especialistas. Ou seja, não mudou nada, gente. Vamos ser sinceros, né? Minha Casa Minha Vida continua segregando trabalhadores ao isolar suas moradias de serviços, lazer e trabalho. Bolsa Família aumentou seu orçamento, mas não investiu em melhor focalização e capacitação. A MP que reorganiza seus ministérios não foi apreciada. Nos próximos dias, se não for... Hoje é dia 15. Eu acho que se nos próximos 15 dias, ou 16 dias, ela não for apreciada, acho que 1º de maio, ela caduca. Dilma vai ter que demitir aí, né, 14 ou 13 ministros. Acho que é 14 ministros. Tudo bem, né? Boa sorte para ele. Padilha ainda não mostrou serviço apesar dos 37 ministérios. Na Esplanada, a paralisia está por conta de Rui Costa, esperando o fim da lei das estatais para distribuir cargos. E a gente vai falar bastante sobre a lei das estatais. Vamos falar bastante. Em áreas fundamentais, por enquanto, há pouco para mostrar. Diretrizes e metas para a saúde, educação e meio ambiente ainda não estão claras e eu também não estou vendo nenhum resultado. Pelo contrário, meio ambiente apresentando recordes de desmatamento. Retomar a imunização é bom, mas é pouco para quem promete uma revolução no SUS. Gente, em algum momento parou? Não tinha para quem quis nos últimos 4 anos? É sério, que ainda estão nesse discurso maluco? Na educação só temos a suspensão do novo ensino médio. Na área ambiental, o desmatamento segue. Tudo isso apesar de equipes técnicas de boa qualidade. Não dá para atribuir essa lentidão à terra arrasada, herdada por muito mais tempo. Então, irmão, já deu, né? Tem 4 meses. As novas regras fiscais foram apresentadas, mas ainda não compõem o arcabouço. Não há clareza sobre punições para descumprimento de meta de resultado primário. E ainda a garantia de crescimento real de gastos em qualquer cenário. A única certeza, crescimento de gastos. A gente tá perdido, viu? Sobram dúvidas sobre a trajetória da dívida. Eu não acho que sobra dúvida, eu acho que sobram certezas. Deu errado, a dívida vai subir. O FMI acabou de revisar, né? Recentemente colocou que o Brasil vai ter sua dívida crescendo até 2028, batendo quase 100% do PIB. Deixa lá a picanheira se iludir. A dependência de receitas extraordinárias é uma questão aritmética, nada a ver com ideologia. Há muita especulação sobre impostos, poluindo o debate sobre reforma tributária. Mesmo com tantas dúvidas, Haddad teve apoio até do mercado e dos liberais. O problema dele é com o PT. Não tem os liberais, eles são de esquerda. Inclusive, a Helena Landau, ela era do Livres, que era um grupo que era associado ao PSL. Quando o Bolsonaro entrou, o Livres saiu do PSL. Sempre criticaram o Bolsonaro. Procura sobre Helena Landau e essas questões que envolvem, né? Menina, eu não me identifico. Tem um texto dela de 2020, eu trouxe em vídeo na época, que ela falando que a primeira liberdade de todas, para você ser liberal, a primeira liberdade começa você podendo escolher o que você é. Essa é a mentalidade da Helena Landau, picanheira, e ela é liberal. Ela é liberal. Mas vamos continuar. Política econômica é mais do que política fiscal, e aí o Dilma vai mal, né? Muito mal. Nenhuma palavra sobre produtividade, nem abertura comercial. Na tecnologia, a novidade é a ressurreição da CEITEC. Na política industrial, o domínio da Fiesp, ou seja, o domínio do Josué Gomes. Eu acho que o Dilma deve olhar, né? Falar, meu sobrinho, rapaz, peguei no colo, o papai foi meu vice, o José Alencar. Você no meu governo não vai ficar desamparado. Você é como um filho para mim, Josué. Você fez a carta pela democracia. Então toma aí, né? Você vai comandar a indústria do país. Daquele jeitinho que só a gente sabe. No trabalho, discute-se a volta da contribuição sindical e uso do FGTS para comprar carros.
o velho BNDES ressurgiu. Podem derrubar juros na marra, mas assim não se vai além de mais um voo de galinha. Quem está de volta é o PT em sua mais pura essência. Estado indutor, escolhas discricionárias, crédito direcionado, indicações políticas. Mesmo cenário que levou o petrolão. Nem o marco do saneamento escapou. Ao povão, a lama. Aos amigos, cargos em estatais ineficientes. E é sobre isso que tem muita coisa para a gente comentar agora, até sobre o senhor Carlos Eduardo Gabas. Ele está de volta na carreta furacão. Mas vamos lá. Ação-chave para Dilma, que vai cair no colo do sucessor do ministro, né, Lewandowski. De todos os processos que aguardam, né, tem um de interesse especial, que é a ação movida pelo PCdoB contra a restrição a políticos no comando estatais. Ou seja, é a lei das estatais que querem que sejam revistas. A decisão do ministro foi vista como uma forma de atender à necessidade do Palácio do Planalto. Olha, quem diz é o Globo, viu? De nomear para a presidência do Banco Nordeste o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Quem diz é a Globo, não sou eu. Mas, segundo auxiliares do próprio Dilma, olha isso aqui agora. Olha como é a carreta furacão. Nesse momento, existem ministros de Estado, existem também secretários executivos, que seria ali o segundo escalão, já abaixo do ministro, de olho em vagas em conselhos de estatais que pagam, né, um cacauzinho gostoso. E tem uma fila de outros aliados esperando que a lei caia para poder encontrar uma colocação. E não é só a lei das estatais, não. Teve muita mudança em estatuto de autarquia, empresa, etc, tudo mais, para poder acomodar a picanhagem. Como, por exemplo, lá na Conab, né, do Edgar Preto, que é do MST, né, os caras deram uma mexidinha. Quem contou na época foi a Veja. Foi até uma matéria do Hugo Marques. Mas o assunto é alvo de grande controvérsia, até mesmo na corte. Na semana retrasada, um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. Nos bastidores da corte, a atitude foi interpretada como uma forma de adiar a decisão, uma vez que havia grandes chances da liminar do ministro ser derrubada pelos colegas. E aí a turminha tem que pegar a mala, botar debaixo do braço e voltar para casa. Como o Dilma já deixou claro que o critério de escolha será lealdade a seus interesses. Isso daqui para a vaga na corte mais alta desse país. Lealdade a seus interesses. A tendência é que o novo ministro siga decidindo a favor das conveniências do desgoverno. Por enquanto, a liminar segue valendo. Mas o Planalto ainda não se animou a fazer nomeações em massa, aproveitando a queda da restrição, né? Tá segurando a onda, seja por temor da má repercussão política ou para evitar o risco de que o julgamento afinal acabe decidindo no sentido contrário, o que dá um nó jurídico, ia ter que sair demitindo ou judicializar, confusão. Então tá tentando, né, pisar no freio, tentando, mas sabe como é a carreta furacão. A turma já tá com as garrinhas assim, ó, nos cargos. Com o pedido de vista do Toffoli, o governo ganhou tempo para tentar construir uma solução política com o Senado. E essa solução com o Senado, ela vem se arrastando desde janeiro. Tem matéria sobre isso em janeiro, no Atlas. Tem matéria sobre isso no Atlas em fevereiro. Tem matéria sobre isso no Atlas também em março. É um tema que não sai da discussão. Passa uma, 2 semanas aparece uma nota, mais uma semana outra nota, mais 2 semanas. Sempre o assunto lei das estatais está voltando. E a turma não desiste. Eles não largam o osso até conseguir derrubar, né, a mudancinha na lei das estatais. E sobre isso, sobre indicações, veja como são as coisas. O BNDES, além de estar utilizando aí, né, a questão da lei das estatais para ter o glorioso ministro, ex-ministro, né, Aloysio Mercadante, à frente do banco, o BNDES foi além. Mudou política de indicações para conselhos. Pô, bacana demais, viu? BNDES muda a política de indicações para conselhos e gera desconfiança. Por que será, né? O sinal de que haverá mudanças na forma como o banco indica nomes para colegiados de empresa gerou preocupações sobre eventuais indicações
de políticos para esses cargos. Será que o PT... Gente, não, eu não acho. Vocês acham que o PT vai indicar políticos para cargos técnicos? Não, não faz. O PT não faz isso. Jamais. Se indicar, são pessoas extremamente capacitadas e de ótimo diálogo. O receio se justifica uma vez que a nova diretriz coincide com as discussões no Conselho Nacional, no Congresso Nacional, sobre mudança na lei das estatais. E ao longo da matéria, você vai lendo, eu não vou trazer o resto, mas fala o seguinte: não, o BNDES falou que isso não vai acontecer, o governo falou que vai sempre se preocupar em indicar pessoas extremamente qualificadas para todas as posições. Isso não vai, não tenham medo, não tenham medo do Dilma, ele jamais vai fazer isso. Aí veja só, né? Bom, vem o Globo. BNDES, par, né? Troca conselheiros independentes por funcionários em mandato tampão. Por quê? Bom, a BNDES Par, gestora de investimentos privados do BNDES, está retirando todos os conselheiros independentes que estão nas empresas de que participa. Em seus lugares, indicou funcionários do banco. Já lhes foi dito que é um mandato tampão. Estão apenas esquentando a cadeira, enquanto a lei das estatais não é derrubada de vez. Quando for o governo do Dilma cederar as vagas para quem hoje está impedido pela legislação. Olha que só, quem poderia imaginar? E aqui tem informação extra que dá para ampliar um pouco esse assunto. Quando eu falo para vocês da turma do SG, da BlackRock, e como essa turma normalmente opera, é um pouco similar a isso daqui. O BNDES, você vê, ó, tem um BNDES Par. É do BNDES, né? É a gestora dos investimentos privados do BNDES. O BNDES vai lá, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho lá. É como se fosse um acionista. Tem 5, 10%. E porque o BNDES tem aquela fatia, ele tem o poder de indicar pessoas para o conselho dessas empresas. As empresas que ele participa. E aí essas pessoas, elas podem participar das reuniões de conselho, onde são votadas, onde são decididas diversas coisas importantíssimas sobre o futuro dessas empresas. Parece que o PT está tomando aula com a BlackRock. Vai seguir o mesmo caminho. Ficam me perguntando que empresas são essas e quais serão os próximos passos que serão dados, né? Quais serão os indicativos, qual o tipo de agenda que será implementada. Mas veja como são as coisas. A turma do Dilma atuando da mesma forma dos liberais progressistas do Ocidente. A turma do BRICS não age dessa forma. Jamais. Tô brincando que isso eu vou conectar lá na frente. Olha esse agora. Sem saber inglês, Jorge Viana muda estatuto da Apex Brasil para ficar no cargo e ganhar 65 mil reais. Ó, gente, na boa, né? Tu tá com um salário de 65 mil. Tu não vai mexer na regra para tu continuar ganhando 65 mil? Onde nesse país dá para ganhar 65 mil reais por mês? Hashtag me ensina. Me ensina, Jorge. Me ensina a ganhar esse dinheiro. Esse Jorge, inclusive, é lá do Acre, né? Não sei se vocês lembram de, ó, anos e anos atrás. Lembra da Telex Free? Eu lembro que não vou falar nada. Fica quieto. Voa Telex Free. O presidente da Apex, né, o Jorge Viana, operou a mudança no estatuto do órgão em benefício próprio, ao eliminar a obrigatoriedade de inglês fluente para ocupar o cargo que é responsável por divulgar os produtos brasileiros no exterior. E ele não sabe falar inglês. Fica melhor. Viana foi nomeado em janeiro, quando o Estatuto da Apex, no artigo 23, parágrafo 4º, exigia inglês como requisito mínimo para ocupar a vaga. A mudança no estatuto só foi feita em março, ou seja, ele ficou 3 meses de forma irregular no cargo, que lhe garante salário de 65 mil reais. Eu acho que a bola tá até pingando. Acionar aí, né, a justiça, pedir para ele devolver o dinheiro. 3 meses irregular, ou então pela metade, né? Não tem os requisitos para preencher a vaga. Cabe à presidência da República averiguar se os indicados cumprem as exigências para o cargo. Se aqui tiver que mandar para o Conselho de Ética da presidência da República, ele vai sair com aumento. Também até ficar quieto. Não saber falar inglês já motivou demissão da Apex. Aí fala aqui em 2019, o indicado de Bolsonaro primeiro ficou 8 dias no cargo,
após a imprensa revelar que eles se recusaram a fazer um teste do nível do idioma. Você vê qual a diferença. No governo Bolsonaro, não sabe falar inglês, pensei que sabia, né? Beleza, então, irmão. Vida que segue é isso aí. Vamos cumprir a regra. Vida que segue é isso daí. Como é o governo Dilma, vamos mudar a regra. Vamos mudar a regra. Olha isso aqui. A assessoria de Jorge Viana admitiu ao Estadão que ele não domina o idioma. Ele fala inglês, mas não a ponto de fazer um discurso. Ou seja, ele não fala. E justificou que a nomeação dele para a presidência engrandece a agência por sua capacidade de diálogo e interlocução. Sabe falar inglês? Não. Mas eu sou importante porque eu tenho uma capacidade de diálogo. Diálogo. Tu sabe falar inglês? Não. Tu vai dialogar como, cidadão? Tu vai viajar para divulgar o Brasil, tu vai dialogar como? Me explica. É inacreditável, gente. É o Brasil da picanha. E eles falam assim, na maior cara de pau, assim, estão nem aí pra nada. A nota da pior. Ainda usa Bolsonaro. Mas vejam só. A mudança na regra foi feita no dia 22 de março pelo Conselho Deliberativo da Apex, formado por representantes de 4 ministérios, outras 5 entidades, atendendo ao pedido da diretoria executiva da agência, composta por Viana e outros 2 diretores, o ex-deputado Floriano Pesaro, gestão corporativa, e a Ana Paula Repesa, negócios. No novo estatuto, a exigência de inglês ficou apenas para a vaga de Repesa, que é funcionária de carreira. Para os outros, não. Para os outros, não. Essa aqui é de carreira, não, beleza, mas os outros vamos tirar. O estatuto exigia um certificado de proficiência ou um certificado de conclusão de curso de inglês de nível avançado. Com a mudança agora, diz apenas que, preferencialmente, o presidente e os diretores deverão ter fluência ou nível avançado do idioma inglês. O que seria nível avançado, né? Igual o Viana, ele não sabe falar um discurso, mas ele fala. A mudança no regulamento causou desconforto entre os servidores da Apex. Internamente, argumentam que a agência atua para divulgar produtos brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros, o que torna a exigência indispensável. Isso aqui é mais do que óbvio. Mas o PT não tá nem aí. Aí no final da nota, aí tá lá, né, que é a resposta da Apex. Ó, leia a íntegra da nota da Apex. A Apex considera que gestores como Jorge Viana e Floriano Pesaro engrandecem a agência, até porque estiveram à frente de instituições de governo e na iniciativa privada. Ambos têm atuação política e de gestão, e estão contribuindo decisivamente para ampliar a presença do Brasil no ambiente internacional de negócios, exatamente pela sua capacidade de diálogo e interlocução. Olha agora, ainda mais, depois de 4 anos de bolsonarismo. Por culpa de Bolsonaro, agora não precisa mais falar inglês para negociar, né, no mundo inteiro. Vamos fazer o L. Só isso. E aí eu lembrei da notícia muito interessante. Quem já falou do Carlos Gabas, e tem tudo a ver. O Rui Costa diz que contratou a empresa do orégano, ó, por não dominar o inglês. Eu espero aí que o Jorge Viana, né, não se identifique, não se inspire no Rui Costa e, devido à sua falta de inglês, né, não acabe divulgando o Brasil de uma forma meio complicada. O Jorge Viana é aquele rapaz que foi na viagem que o Dilma não foi, porque ele fugiu, né, tava com medo do Lira, e falou mal do agronegócio brasileiro lá fora, falando que tem que assumir que desmata, que faz aquilo outro. Foi o Jorge Viana, esse daí, que não sabe falar inglês. Às vezes até bom, né? Porque já pensou, se ele soubesse, a gente ia passar ainda mais vergonha. Agora, pensando por esse lado é até bom, né? Pensando por esse lado é até bom, porque aí não vão entender que a gente tá passando vergonha. Que o americano pergunta, ele falou o quê? Aí o intérprete, ela fala, meu Deus, eu tô com vergonha. Não, ele falou que temos que trabalhar juntos pelo agronegócio sustentável. Aí o americano fala, ok. Né? A Amazônia é nossa, ok. Lembrando que os respiradores aí do consórcio Nordeste foram comprados durante a gestão do Carlos Gabas, como no secretário, né, do glorioso consórcio Nordeste. E falando sobre ele, ex-governador petista quer emplacar Carlos Gabas em novo emprego.
A Engea, ela estava para ser privatizada, mas não foi. E essa é a minha dúvida que eu digo. Se tem um Estado forte, eficiente, isso normalmente só é possível se estiver na mão da direita. Eu sou a favor, porque a gente vai ter um ganho a nível de sociedade, você pode começar a construir um projeto de país. É difícil você fazer isso só com iniciativa privada. Mas, na possibilidade do PT colocar suas mãozinhas nas empresas estatais, chega a dar um frio na barriga. E aí o Pimentel não foi deixado para trás. Tá lá, né? Foi nomeado presidente da empresa gestora de ativos. Gestora de ativos, né? Então, quem sabe aí pode começar a dar uma direcionada, né? Nisso aqui, naquilo outro, nos brothers, nos amigos, para ocupar os conselhos. E aí, ele quer emplacar o Carlos Gabas como diretor financeiro da instituição, para dar uns conselhos para ele, né? O Gabas, né? De dinheiro entende, vide aí os respiradores. Gabas ganhou notoriedade ao dar carona para a ex-presidente Dilma na garupa de onde suas Harley Davidson pelas ruas da capital em 2013. O Gabas foi recentemente lembrado por Bolsonaro durante a entrevista do então candidato à reeleição no Jornal Nacional do ano passado. Gabas participou da negociação da compra de insumos, né, pelo consórcio Nordeste. Quem não fala que é dos respiradores, 48 milhões que nunca chegaram e viraram caso de polícia? Cadê a valentia do Pedro Gil da Veja? Desapareceu, né? Mas vamos voltar pro Jorge Viana. Segundo aqui o Globo também, isso aqui não brinca serviço. Ele alterou o estatuto também, não só para não precisar falar inglês, mas para permitir contratar os aliados políticos. Atualizado em março, o plano que estrutura os cargos revogou o item que exigia que somente funcionários do quadro técnico da agência assumissem certas diretorias. Essa daqui só técnico. Não no governo do PT. Não. O governo do PT é dos amigos. Trocando em miúdos. Viana suprimiu o inciso do artigo 37 do Estatuto que exigia a contratação de servidores ingressos por meio de processo seletivo para algumas diretorias, como recursos humanos, orçamento, competitividade em ensino, inteligência de mercado, aquisições e regional. Assim, pode-se contratar qualquer pessoa de confiança. Faz o L liberal, faz o L picanheiro. E aí você vê, né? Tá todo mundo quer. Isso é o bom do PT. Você vê que o PT não deixa ninguém pra trás. Devia mudar pra PA, Partido dos Amigos. Ninguém ficar pra trás. O Haddad já tem um nome pra substituir o Roberto Campos Neto. Já quer colocar o Galípolo agora. Já quer colocar o Galípolo. O número 2 da pasta. Trabalha pra ele. Embora o martelo não esteja batido, uma das possibilidades é indicar o Galípolo para uma das 2 vagas que vão se abrir na diretoria já em dezembro. Nesta hipótese, um ano depois, Galípolo assumiria a presidência. Ninguém brinca em serviço. E vamos lá falar do Haddad. E uma coisa bem interessante. Tô correndo porque eu tenho muita coisa para comentar. Mas vejam só. Nas vidas em vidas, lá no Oriente, o Dilma não conversou muito com a imprensa, mas seus ministros conversaram um pouquinho. E o Aloysio Mercadante veio falar que os comunas, eles são muito bonzinhos, vão emprestar 6 bilhões e meio de reais para o Brasil. Será que o Brasil realmente precisa desse dinheiro? Será que esse dinheiro faz alguma diferença? 6 bilhões e meio? O Leonardo Coutinho fala o seguinte, o Dilma está empurrando o Brasil para a armadilha da dívida com os comunas. O empréstimo de 6 bi e meio, além de justificado, é potencialmente complicado, né? Pode se virar contra o Brasil. Não tenho conhecimento se a operação precisa ser submetida ao Congresso, mas deveria. Esse processo aí de emprestar um dinheirinho, etc, tudo mais, comprar alguns ativos, financiar para o governo pagar quando der, é uma das estratégias dos comunas quando eles implementam a nova Rota da Seda. Ele vai indo, toma crédito, e toma mais, toma um pouquinho, daqui a pouco eu não consigo pagar, não consegue, rapaz. Então, agora a gente vai ter que mudar a nossa relação, sabe? Vamos ter que mudar o funcionamento das coisas. O que você acha que o PT vai fazer com isso daqui? Vamos começar pelo valor. 6 bi e meio de reais? Cara, é insólito. É insólito pensar que o empréstimo equivale ao tamanho da dívida em atraso que o regime do Maduro tem com o Brasil. Se cobrar a Venezuela, já tem esse valor, gente. Se cobrar a Venezuela, já tem 6 bi e meio. Cuba e outros membros do Sul Global,
que drenaram os cofres do BNDES também devem ao Brasil. A questão dos boletos da dívida venezuelana. Como se vê, o BNDES está se endividando, ao invés do governo do Dilma cobrar do aliado bolivariano. Tem como dar certo? Não, não tem como dar certo. Antes de avançar e continuar falando sobre dinheiro, tá lá que eu tinha falado aqui sobre o Sul Global, né? Comentei ontem no vídeo falando que Sul Global e o Hemisfério Sul não é a mesma coisa. Se eu comentei de uma forma um pouco mais ríspida ou se eu não comentei de forma moderada o suficiente, me desculpe. Não tenho que justificar, só pedir desculpa. Pedir desculpa não magoar ninguém. Ontem um senhor chamado Paulo César, ele falou comigo, ele falou que não, sem querer te incomodar, veio assim pisando em ovos, pô, da próxima vez, tentar ser um pouco mais moderado, etc. Eu falei, Paulo César, pode falar normal, cara. Sou ser humano como todo mundo. Não sou nenhum semideus, não sou Felipe Neto. Pode falar, pode puxar a orelha. Estamos aqui para ouvir, etc. Tudo mais. Não vou tentar justificar nada. Na próxima, tenta comentar numa boa. Independente se fiquei estressado, estou chateado com nossos políticos, etc. Tudo mais, nada justifica. Sempre dá para comentar os assuntos numa boa. E a gente vai aprendendo. Então, qualquer um que se sentir ofendido, me perdoe, mas minha maior satisfação no final do dia é com os políticos. Principalmente porque vários que acabaram por passar vergonha. O Felipe Neto ontem estava tirando onda com a galera que não saberam o que era Sul Global. Fica dando munição para a oposição, fica dando munição para a esquerda. São deputados de segundo mandato, inclusive alguns deputados que faziam parte, se não que estão fazendo parte também agora da Comissão de Relações Internacionais. Então, isso me deixa muito para baixo, né? Eu fico, meu Deus do céu. Essa é a turma que está aí para defender os interesses do Brasil. Mas vamos lá. Falando em dinheiro, gente, e eu sei que pode parecer que já comentamos demais sobre esse assunto aqui, mas falo para vocês, vale a pena, e no final do dia vão falar, ô Bolsonaro, que saudade, viu? Que saudade do Bolsonaro. Ontem, esse texto acabou passando na minha vista, e eu cliquei para ler. Esse portal, no primeiro momento, eu não abriria, porque o Jota é um portal jurista, né, que comenta sobre assuntos jurídicos de esquerda. Assim que é o Jota. Uma contribuição ao debate sobre como a tributação do e-commerce no Brasil, né, como é que ela funciona. Ele começa falando o seguinte, que pelas regras atuais, quase todas as compras internacionais via e-commerce se enquadram num desenho que é chamado RTS. RTS é como as compras funcionam, né? É o regime de tributação, vamos falar assim, é o RTS, que é o imposto único com a alíquota de 60% que incide sobre o valor do produto, né, o valor aduaneiro, que seria o valor do bem, mais os custos de transporte. Eu tinha dito isso aqui já, né? Falando, no meu tempo era assim e não mudou nada. Você comprou um produto, ele foi $20 e o frete foi 10, vai contar como se fosse 30. Trata-se de uma alíquota draconiana, se comparado aos padrões internacionais e mesmo para os padrões locais. Para se ter ideia, em 2022, o governo federal arrecadou 60 bilhões com o 25 bilhões com o IPI, vinculado às importações, 103,8 bilhões com o PIS e COFINS sobre as importações, somando todos esses tributos e dividindo pelo valor FOB importado de 272 bilhões de dólares, que dá 1,36 bilhões, tem-se uma carga tributária federal média sobre as importações de cerca de 13,4%. Muito complicado. O que é que ele quer falar? O processo de importação normal que as empresas fazem, compra, coisa outra, aquela turma que pega atrás de container, etc, tudo mais, que não é do que compra na Shopee, do eBay, etc. Compra mesmo, grandes importadores. O imposto médio de importação dessa galera, 13,4. Enquanto o povão, o pobre, o classe média, 60. Produto mais frete. Por que então há uma tributação tão mais alta para o RTS? Seria esse um resquício do nosso protecionismo padrão século XX, esquecido num canto da nossa imensa legislação tributária? A carga tributária total sobre as importações ainda inclui o ICMS do Estado, que é o destino da importação. Então, sobre o RTS, né, o 2 de 60% somado ao ICMS, aplicado sobre o valor do bem mais o frete, mais do que dobra o preço que você vai pagar se você importar. Além dos 60%, ainda tem o ICMS. A resposta está no limite de isenção.
conhecido como de minimis. Se o valor aduaneiro de uma importação feita por pessoa física via correios é menor do que o minimis, então não há incidência de tributo algum. E olha agora, a lei, a letra fria da lei e o que ela fala e o que meio que rola no Brasil. No Brasil, a regulamentação disso foi feita através de um decreto de lei número 1804 em 1980. E, posteriormente, foi modificado pela Lei 8.383 de 91. E depois teve mais uma modificação que não era mais uma lei, mas sim uma portaria. Uma portaria do Ministério da Fazenda. A portaria o cara assinou lá, já foi. Não é lei. Apenas tá lá na canetada. Canetada democrática. O decreto de lei, a lei mesmo, que foi votada e tudo mais, a lei define um teto para o mínimo de $100 é o decreto. Já a portaria é 50 para esses minimis, né? Abaixo do teto. Portanto, em consonância com a lei. A portaria, ela pode ser de 0 a 100, né? Ela tem que estar englobada dentro da coisa. Na portaria, você pode arrochar ainda mais do que a lei. Porém, a portaria também restringe o usufruto de minimis a remessas em que o destinatário e o remetente são pessoas físicas, enquanto a restrição do decreto-lei é que apenas o destinatário seja pessoa física. Ou seja, essa história de que tem que ser pessoa física de um lado, pessoa física do outro para comprar e vender, isso daí é uma portaria. A lei, como ela foi concebida, se o comprador é uma pessoa comum como você, como um pobre, como um classe média, como um cidadão comum no Brasil, que tem uma vida extremamente sofrida, você deveria poder importar sem pagar nada até $100, gente. Até $100. Há uma grande variância nos valores de minimis praticados pelos países. E ele coloca aqui a tabela. Austrália, $1.000. E eu acho que ele tá errado. Eu já comprei coisa de mais de $1.000. Essa câmera aqui, ela filma numa qualidade muito melhor. Só que eu gasto umas 6 horas e meia para fazer esse vídeo e eu tento começar mais cedo. Então, assim, eu tenho uns 10, 15 minutos para subir o vídeo, renderizar, fazer tudo. Então, o vídeo tem que ser bem comprimidinho. Se eu for fazer um vídeo na qualidade máxima que essa câmera aqui entrega, uma câmera profissional, aí o vídeo fica muito bacana. Mas aí o vídeo vai sair meio-dia. Não dá, vai dar gigas e gigas de tamanho, né? Uns 30 gigas se eu for gravar um vídeo no talo. Mas essa câmera, quando eu comprei, ela custou $2.000. Eu não paguei R$1. Não paguei R$1. Já comprei outra coisa, não paguei, nem tem essa opção. E não é pra falar que eu faço nenhum esquema, não. Nenhum. Seja pela AliExpress, seja pelo eBay, seja pela Amazon, nenhum, zero. E essa história aqui, que é mais rápido quando chega na alfândega, parceiro. Bom, beleza que a Austrália tá perto do Oriente, né? É 7 dias pra chegar, se for do AliExpress. Se você comprar na Amazon, ainda que seja do Oriente ou até dos Estados Unidos, que tá do outro lado, gente, e não é Amazon Prime, Fast Shipping, tem frete que é 4 dias. Cruza o planeta em 4 dias, tá na minha casa. 4 dias. Normalmente, Londres, que é a Europa, mas tem um voo que você paga direto, que eu acho que é um voo de logística, é 3 dias. 3 dias. Sem imposto. E o Felipe Neto enganando metade do Brasil. Querendo falar que o mundo inteiro que faz isso, aquilo outro. O mundo inteiro, Felipe. Olha só, os Estados Unidos deixam entrar com $800. $800 não paga nada. Aqui, ó, o BAT. Bom, o BAT tailandês eu lembro. Na época que na Austrália era 20 para 1. Era 20 para 1. Então corta aqui, dá $75 australianos. Ainda é mais que o Brasil, né? Mas enfim, lá os produtos... Assim, esses países nem têm essa necessidade de comprar, porque o produto lá tem o mesmo preço se você comprar. Se você comprar no AliExpress, você comprar na Tailândia, o preço é o mesmo. Se você comprar no AliExpress e você comprar num revendedor aqui na Austrália, tipo JB Hi-Fi, a diferença deve ser uns 20, 30 conto. 20, 30 dólares mesmo, assim. Nada, gente. Não nada, porque... O revendedor aqui na Austrália, ele compra, sei lá, 1.000 celulares. Não, uns 20, 30, você vai de Hi-Fi, você compra na hora. Mas no Brasil, não. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. E ele diz o seguinte, né? Que independente da existência de regras explicitando esse valor mínimo, que até onde deveria ser liberado a compra, os países acabam praticando algum tipo de isenção tributária para encomendas de baixo valor por uma razão muito simples. Por que os países não tributam essas encomendas baratas? Custos administrativos.
escanear, catalogar, rastrear o grande volume de pequenas encomendas internacionais requer imensos recursos. A autoridade aduaneira tem recursos humanos e materiais limitados. Uma estratégia ótima é direcionar esses recursos para fiscalizações em que está em jogo arrecadações de grandes magnitudes, para tu não tomar uma pernada do cara que importa centenas de milhões, para tu não tomar essa pernada. Ou então de produtos que não deveriam entrar, né? Que não deveriam entrar, produtos aí que ferem o Código Penal, substâncias ilícitas. Quantos mais fiscais aduaneiros, máquinas de raio-x, etc., são alocados para monitorar os pacotes da Shein e da Shopee, mais vulneráveis ficam nossas fronteiras aos contrabandos de grandes dimensões que, em geral, não chegam pelos correios. Dilma! Proteja o Brasil, Dilma! O Dilma está atacando a soberania brasileira. O Dilma está atacando a soberania... Dilma. Um outro motivo para não se tributar essas pequenas encomendas é sua insignificância tributária. E ele faz um comparativo, né? Em 2022, o FOB, né, Free On Board das importações via remessa foi 254 milhões de dólares. No mesmo período, o valor FOB total de importações brasileiras foi de 272 bilhões de dólares. Ou seja, cada $1.000 de importações brasileiras, grandes importadores, a cada $1.000, 89 centavos foram as importações via RTS, né? A compra na Shopee, AliExpress, Shein, eBay, etc. tudo mais. É o pobre. Aí ele fala, o valor arrecadado de 100% sobre as remessas postais foi 69 milhões em 2022, esse valor corresponde a tanto, etc. tudo mais. Ou seja, o RTS é troco no bolso na perspectiva do orçamento federal. Além disso, ao apertar muito a sua taxação, a arrecadação pode até aumentar um pouco, mas logo ela começa a cair porque as pessoas param de importar. E aí ele fala, isso daí, com se aumenta demais o imposto, fica caro demais, não vale mais a pena comprar, é a famosa curva de Laffer, que Bolsonaro tanto falava. De todo modo, se o governo pretende financiar o rombo de 150 bilhões da farra, é melhor procurar receitas em outras fontes, né? O Haddad quer 150 bilhões, gente. O Haddad já declarou que espera ter um ganho de 7 a 8 bilhões com aperto na legislação. Será mesmo que vai ter? Não parece nada trivial transformar uma receita que é de 639 milhões em 8 bilhões. Cara, sair de 630 para 8,6 bi. Haddad, o que tu vai fazer? O balanço aduaneiro de 2022 também mostra um avanço forte no valor de FOB total de importações por remessas postais se comparado em 2021. Esse talvez seja o número que acendeu a luz vermelha no governo. Tá crescendo, então vamos taxar, porque vai continuar crescendo, vamos ganhar mais dinheiro. Só que, como proporção do total, o aumento do RTS foi bem mais modesto. Ele representou 0,89% das importações brasileiras em 2022 e 0,84% das importações brasileiras em 2021. É um nada. O Haddad não vai conseguir tirar esses bilhões que ele quer daí. E aí o que ele diz? Um ponto importante é que essas importações de RTS não são apenas itens de consumo final. São bens intermediários utilizados por uma infinidade de profissionais brasileiros. Ferramentas por artesãos, utensílios de cozinhas importados por cozinheiras e restaurantes, insumos de costura importados por costureiras, cordas e peças de instrumentos importados por músico, etc., mecânico, eletricista, né, técnicos, eletrotécnicos. O acesso amplo e barato a esses insumos é notadamente aumentador de produtividade. Sua restrição terá o efeito contrário, de reduzir a produtividade de uma enorme gama de profissionais no Brasil. Eu tenho um amigo que, por conseguir comprar na época barato, motores, diversas coisinhas assim, minúsculas no AliExpress e esses sites, ele construiu sozinho, ele é doido da cabeça, doido mesmo, doido, maluco. Construiu uma CNC bem feita, depois ele meio construiu basicamente sozinho uma mini fábrica de fundição e depois consertar o metal, você uma espécie de banho químico, etc, daquela polida para fazer, sabe, sei lá, fivela de cinto, um negocinho ali do sutiã, não é coisa de metal. Eu sei que ele montou isso tudo. E agora, uma vez que o negócio está rodando, ele paga imposto, ele tem funcionário, ele tem tudo. Mas será que se lá atrás não fosse acessível, ele conseguiria dar o primeiro passo? A primeira pedalada da bicicleta sempre é mais difícil. O Dilma está atacando a economia do Brasil. O Dilma está colocando grilhões no PIB.
O maior questionamento da RTS talvez seja a alegada prática de subreportar o valor do bem importado, né, para se enquadrar nos limites. Se isso realmente é verdade, seria uma prática exclusiva do Brasil, né, distorcer o preço, mentir no preço? Por que outros países do mundo não estão com uma preocupação semelhante? O que é que tem de diferente no Brasil? A diferença do Brasil para o resto do mundo é a voracidade fiscal dentro do RTS. Aqui, se a remessa postal é tributada, seu valor não aumenta 20% ou 25%, como acontece no resto do planeta. Seu valor dobra, ou mais do que dobra. Pega esse valor, abaixa para 20%, ninguém mais vai se importar em pagar imposto. Porque ainda assim vai compensar. 20% todo mundo vai pagar. Você vai arrecadar até mais, que vai ser a curva de Laffer. Olha agora. A Secretaria de Política Econômica do governo Bolsonaro apresentou uma proposta de mudança no RTS que envolvia a redução da alíquota de 60 para 20 e aumentar o mínimo para até $100. Teria sido o triunfo da liberdade econômica, da produtividade e do bem-estar de 207 milhões de brasileiros. Porém, os mesmos empresários que estão convencendo o Haddad a extinguir o nosso Minimis, né, já orbitavam o Ministério da Economia na ocasião. E a proposta da SPE não teve fôlego político para seguir adiante. E aí, gente, é uma coisa que eu já comentei para vocês. Não sei se aqui foi o Paulo Guedes, não sei se foi uma pessoa específica, etc, tudo mais. Mas naquele ponto, o governo Bolsonaro era uma junção de pessoas e diversos grupos que levaram à eleição. E Bolsonaro deu espaço para pelo menos alguns grupos, conservadores, os liberais, os militares. Teve depois ali também alguns membros do Centrão, fazem parte do jogo de poder, precisava do voto na Câmara, no Senado, etc, tudo mais. Talvez se o Bolsonaro tivesse um pouco mais de força, ele tivesse um pouco mais de liberdade de tomar mais decisões em prol dos brasileiros. Eu gosto muito do caso Moro. Por diversas vezes, Bolsonaro tentou demitir o Moro. Ele tentou. Aquelas notícias que saiu em 2019 que o Bolsonaro vai demitir o Moro, ali era verdade. Mas aí a própria população falava, não, Bolsonaro, o governo vai acabar. Aí o Bolsonaro segurava, falava, rapaz, vai ser o caos. Caos. Pelo bem da agenda econômica, da estabilidade, vou ter que manter esse cara aqui. O cara que logo em fevereiro já tentou colocar ele na Zabó. Então, para e pensa. Se ele tivesse realmente com apoio solidificado, aquele discursozinho bem encaixado, as coisas tinham avançado muito mais. Porém, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. E esse texto eu só acabei vendo, como eu falei para vocês, porque foi o Eric Figueiredo que compartilhou. Ele não é um cara com muitos seguidores nas redes sociais, ele nem comenta muito na rede social, vez ou outra. O Eric Figueiredo era o cara que estava à frente do IPEA, no governo Bolsonaro. O cara que refutou, assim que saiu aquela história dos 33 milhões de famintos, refutou, do início até o fim. Essa era a turma que participava do governo Bolsonaro. Você vê pelo menos que a ideia foi discutida lá dentro. Não teve força política para avançar. Mas tá aí, a prova viva. O cara que tá contando, aconteceu aquilo ali. Não é o Eric que escreveu esse texto. O Eric compartilhou. Ele falou, meu amigo Rodrigo Pereira colocando os pingos nos is. Faz sentido ser amigo do Eric, né? E ainda mais porque o Eric tava no governo Bolsonaro. Você vê como são as coisas. Olha o que tínhamos na mão, olha o que estamos tendo agora com o governo petista. Olha tudo que a gente falou, BNDES, Jorge Viana, Carlos Gabas de volta, picanhagem, fim do marco do saneamento, inflação galopante, FMI falando que a dívida vai subir sem parar, etc, tudo mais. E eu sei que tá com a hora, mas o vídeo aí vai ter que ficar mais longo, que eu vou ter que comentar algumas coisas, que senão não vai dar. Olha, para começar de forma bem rápida, né? 100 pessoas, todos brancos. O patriarcado opressor, né? Tá faltando um pouco de SG aqui, né? Cuidade na viagem do Dilma, né? Turma que prega tanto, né? Só tinha, né, pessoas brancas do início até o fim. Mas tudo bem. Pessoal, tem muita gente comentando aí sobre o Dilma. Que ele falou do dólar, que vai ter sanção, que vai ter embargo, etc, tudo mais. Sobre esse primeiro ponto, vale aprofundar a discussão e perguntar o seguinte. Se o Brasil sofreu um embargo, vai ser relativo a quê? O que é que eles vão embargar do Brasil? Vão parar de comprar tudo? Pergunta, se questionar, entender o que é o embargo. Vai fazer o que com o Brasil? Segundo, com as informações na mão sobre o embargo, vale a pena começar a se questionar. Por que esse embargo pode prejudicar o Brasil? O que nós não temos
e que deveríamos ter, que pode nos colocar de joelhos se o Brasil sofrer um embargo? Essas são perguntas importantes. Porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Nunca sabe do dia de amanhã. E se eles resolverem embargar o Brasil porque a Amazônia não é nossa, né? Não é do John Kerry também. Ele não é dono junto. É ele, a Noruega, a Alemanha, se resolver vir para cima do Brasil com tudo. Então essas são questões importantes que valem uma grande reflexão. Não só ficar nessa do embargo, etc, tudo mais. E, na boa, se os Estados Unidos vão começar a provocar confusão por causa disso, as medidas, pelas medidas, elas, assim, de forma fria e crua, vai desdolarizar. Eu não tenho nada contra desdolarizar. O meu questionamento tá, mas o que vai fazer isso como? De qual forma? Quais são os ganhos para o Brasil? Criticar desdolarização pela desdolarização, isso para mim não faz sentido. Eu quero entender o que vai ser feito. O que vai ser feito? O Brasil vai ganhar com isso? E mostrar por A mais B que o Brasil vai ganhar, falar, pô, beleza, finalmente o Dilma fez alguma coisa útil. Finalmente, senhor, esse cara fez alguma coisa útil. Porque nem relógio parado ele tá, né? Porque duas vezes no dia o relógio parado dá certo. Nem isso o Dilma tá fazendo. Mas começando. A história que o Dilma agora vai se alinhar com o Oriente, fechou com o BRICS, né? Voltou pro Foro de São Paulo, deu uma banana pro BD. Será que foi isso mesmo? Falei pra vocês no vídeo de ontem, falei, gente, não vou pedaço de papel inútil. Tá? Nada. O que é que tem de palatável feito até agora? O que tem de palatável feito até agora é a Marina indo no Davos, prometendo reforma tributária com imposto de carbono. Reforma tributária tá aí com imposto de carbono. Palatável é nomeações de pessoas ligadas a ONGs, ligadas à ONU, ligadas ao Partido Democrata, em cargos-chave do governo, isso que está acontecendo. Reuniões reais de discussão, políticas públicas entre ONGs e o governo para gerenciar territórios indígenas, como a WWF, que a WWF está dando curso para índio, junto com um patrocínio, né, do governo americano, via a USAID, que é uma ONG. Isso que é palatável, é o que está acontecendo. Não é falar que o Dilma deu um 180 que não deu. Não se engana. Você vê aqui, o Rodrigo Rangel. Dá pra falar que é a grande imprensa. Odeia Bolsonaro. Odeia. Dilma no Oriente e as perguntas sem resposta. Não é o que mais importa. A matéria é bem longa, eu trouxe a parte-chave. Não é o que mais importa, é verdade. Mas o número de acordos assinados entre os dois governos foi menor que o anunciado. E o que ficou de fora fala mais alto do que foi assinado. Falou em mais de 20 acordos. Foram 15. Ainda assim, vários deles apenas memorandos de entendimento. Alguns prevendo parcerias triviais, como, por exemplo, a coprodução televisiva entre a mídia estatal comuna, o Serviço Estatal de Comunicação Brasileira. Tá, mas e daí? O que é que isso vai tirar do papel? Vai sair? Vai fazer o quê? O que é que tem de palavra? Nada! Voltou com as mãos abanando. Acordos comerciais de peso, como que trataria da venda de 2 dezenas de aviões da Embraer para os comunas, ficaram de fora. Ficou de fora sem explicação. Na semana da viagem, que o Dilma teve que aviar no fim de março, o negócio já estava alinhado. O presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, chegou a dizer em Pequim que só faltava um anúncio, mas que isso seria feito pelos dois presidentes quando a viagem foi remarcada. Ele foi e não aconteceu. Adiante, o Dilma falou da questão da Europa. Disse que gostaria de avançar no tema com Xi. De novo. Gerou expectativa. Havia até certa esperança de que do encontro com Comuna surgisse algo verdadeiro novo, mas na sexta, o que saiu sobre o tema não trouxe nenhum avanço. A declaração conjunta da reunião do Xi dizia apenas que o Brasil e os comunas defendem diálogo e a negociação como a única saída viável para a crise. De novo, expectativa frustrada. Haddad, por fim, mencionou projetos de empresas comunas previstos para o Brasil, caso, palavras dele, da possível instalação, atenção para o possível, o próprio Rodrigo já falou isso, atenção para o possível de uma fábrica de carros elétricos no país. É a fábrica que o Dilma deseja que a montadora a BID assuma na Bahia, que é onde estava a Ford. Trata-se, porém, de apenas um plano distante, vago, ao menos por enquanto, como o próprio Haddad admitiu. Tem uma série de questões a serem discutidas, inclusive o local de implementação dessa unidade. Mais uma vez, nada concreto. Simbolismos, como disse o embaixador Marcos Galvão, de fato, não faltaram na viagem. Mas a impressão que ficou foi de que os resultados poderiam sim ter sido melhores. O Dilma poderia ter sido indagado
também sobre isso, mas não foi porque ele fugiu de entrevista. Não teve nada, voltou de mão abanando. Aí, eu sempre gosto de ler as discussões da turma da esquerda. E quem não tá deixando passar normalmente nada de lado é o Coríbico. É um cara que é lido pela esquerda. E é um cara que vem analisando e acompanha de perto. E ele acompanha não apenas o Dilma. Esse cara, ele se dedica ao BRICS, ao fazer cobertura, como na Rússia, na Índia, no Brasil, e tudo mais. Ele está sempre observando isso daí, está sempre comentando. E ele soltou aí o novo artigo dele sobre que ele fala sobre diversas coisas. Ele fala o plano de Lula, né, para influenciar a network, né, as redes, tô falando da internet, junto com o Partido Democrata, né, vai servir aos interesses liberais globalistas. Aí ele fala o seguinte, ó: a última narrativa de desinformação sobre o papel do Dilma nos assuntos globais, né? O Dilma está sendo elogiado em toda a mídia alternativa, que é como ele fala, a esquerda, né? Tipo assim, a turma do PCO, a turma do Brasil 247, né? O Dilma, né? O Dilma, por seus planos de multipolaridade, né? Com os comunas. Isso aí depois que ele concordou em $10 o seu comércio, ele criticou fortemente essa moeda. Esses desenvolvimentos estão sendo apresentados como uma suposta prova de que agora o Dilma está contra os Estados Unidos. Mas essa é uma afirmação contrafactual, conforme comprovado por seu alinhamento político com eles, né, contra a Rússia, no conflito geoestrategicamente mais significativo desde o segundo grande conflito internacional. Lançando luz sobre a adoção que o Dilma da visão do mundo liberal globalista. Deixa eu ficar meio estranho porque está traduzido do inglês pelo Google, né? Mas fala o seguinte, ó: eles estão travando um conflito híbrido impulsionado pela desinformação para encobrir essa realidade do politicamente inconveniente, que eles acreditam desacreditá-lo aos olhos de sua base e da mídia alternativa. Ou seja, eles levantam essa narrativa que o Dilma fechou com o BRICS, com a Rússia, etc., para agradar a esquerda. Porque a esquerda já não aguenta mais de ver o Brasil sendo entregue para o imperialismo americano, como eles mesmos costumavam chamar. Certamente, seus planos de desdolarização mostram que ele ainda mantém alguma autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos. Mas, no entanto, o Dilma compartilha a visão de mundo liberal globalista dos democratas, que está em desacordo com a Rússia. O líder brasileiro também foi entusiasticamente endossado pelo Jorge Soros. A convergência entre o Dilma, os democratas americanos, Soros e até a CIA. Ele fala o seguinte, ó: é nesse cenário que o editor associado do Político, é um site europeu, acho que até de Portugal, Político, para assuntos globais, Alexander Burns, lançou seu relatório exclusivo, né, bombástico, na quinta-feira, intitulado Plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Isso aqui vocês vão achar interessante, ó. Ele cita alguns dos democratas americanos que se reuniram com Lula durante a viagem que ele fez a Washington no início de fevereiro, para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede de influência global em parceria conjunta com o Partido Democrata. O objetivo é supostamente defender as chamadas causas progressistas, que é um eufemismo para aquelas liberais globalistas que o recém-acordado, né, o woke, né, o novo partido, é porque acordar a tradução de woke, né? Ele tá falando, ó, o PT é um partido que acabou de virar woke, né? E os democratas americanos compartilham. E vê se o PT não abraçou essa pauta. A julgar pelo histórico desse último, isso provavelmente envolverá a propagação agressiva de orientações sexuais não tradicionais, né? Esquece o negócio de uma mulher, né? Mas é diverso. Demonização de seus oponentes, chamando eles de fascistas. Isso já acontece no Brasil há muito tempo. Secularização forçada da sociedade, ou seja, não tem espaço mais para o cristianismo. Aí o Globo ainda tem apoio da Rede Globo. A neossegregação, ou seja, dividir a nossa sociedade, o nós contra eles. Eu tô até na dúvida se é o Dilma que aprendeu com o Partido Democrata ou o Partido Democrata que aprendeu isso com o Dilma. Fronteiras abertas e por aí vai. Além disso, tendo em mente o apoio entusiástico dos Soros, bem como a relação com a CIA e os democratas, deve-se presumir que a rede de ONGs dos Soros
e a rede de inteligência do segundo, que seria a rede de inteligência do Partido Democrata, o Deep State, também vão desempenhar um papel importante na incipiente rede de influência global. Bom, a Unesco fez um evento. Quem foi que abriu o evento? Felipe Neto. Você acha que se o Brasil tivesse fechado com os comunas, Felipe Neto está discussando na Unesco? Gente, não cai no papo da Rede Globo. Não cai. É capaz da Globo estar fazendo isso de propósito só pro Lula sair bem na fita com a esquerda, que ele tá apanhando sem dó e piedade. O verdadeiro propósito por trás dessa plataforma é repelir poderosamente as tendências conservadoras e soberanas multipolares em rápida proliferação que apresentam uma ameaça para o Dilma e para o globalismo liberal dos democratas americanos. Olha só. Quem poderia imaginar que o PT quer acabar com os conservadores? E as pessoas que pensam na soberania nacional? Explicando o propósito estratégico desta plataforma de influência global. Difamada como trumpismo, no Brasil, bolsonarismo, essa visão de mundo atrai a maioria da população global. Por quê? Porque defende o óbvio. Suas restrições razoáveis a políticas socioculturais radicais, como a propagação agressiva, né, de coisas não tradicionais, né, homem e mulher. Isso aí o bolsonarismo também tem, pô, pelo amor de Deus. Vamos pro básico. Depois, apoio ao direito de cada estado administrar seus assuntos, bem como entenderem, né? Quem manda no Brasil é o Brasil, não é a ONU, não é a OMS, que manda fazer, fechar tudo. Não, Bolsonaro nunca foi assim. Em uma ordem internacional mais igualitária, né? Multipolaridade, ou seja, cada país defende o seu país, né? E tem que ter voz. O que Bolsonaro fazia quando ele ia, ó, vocês aí, ô Macron, toma conta aí de tua floresta antes de falar da Amazônia, viu? Tu devastou a tua pra tu construir um monte de indústria e tu quer me impedir de ter indústria no meu país. Tu cuida do teu, eu cuido do meu. Já o Dilma, não, tá de joelhos. De joelhos. Biden, bota um selinho SG em mim. Isso profundamente ressoa, né? Com todo esse movimento internacional. É a parte comparada pelo trumpismo, bolsonarismo, urbanismo e etc. Se não for controlada, essa tendência pode desferir um golpe fatal na turma globalista e condená-los à lata de lixo da história. Consequentemente, Dilma e os democratas dos Estados Unidos têm um ímpeto urgente para lançar sua rede de influência global, supostamente planejada em uma tentativa desesperada de impedir esse desafio crescente à sua ideologia, o que poderia levar a ambos a serem depostos democraticamente durante as próximas eleições. Se eles não pararem os ismos, bolsonarismo, eles vão perder a eleição. Tem que demonizar. E, gente, quando você olha esses países aí que o Dilma tá falando, você olha até o México, por exemplo, isso é um texto interessante ler esses dias, que fala o seguinte, o conservadorismo de esquerda, para falar sobre o López Obrador do México. Você fala assim, conservadorismo de esquerda, porque ele é um cara de esquerda que ele é contra várias dessas pautas identitárias. Recentemente, o Rafael Correa, ele concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, que ele falava, a agenda identitária não deveria ser o centro da esquerda. Eu tô falando, o Dilma que tá aí, ele é Folha de São Paulo? É. Mas é Folha de São Paulo, mas a agenda SG, né, que vem todo esse identitarismo, agenda woke, etc, tudo mais. É isso daí, agenda verde. Não é mais aquele petismo raiz antigo. Você vê que, na verdade, até o Dilma ele é. Não teve aquele vídeo que ele falava do negócio do banheiro? Ah, isso aí deve ser invenção do cara lá de baixo. Ele falou sobre banheiro unissex. Lembra daí, né, que ele falou? E aí pegou extremamente mal na campanha. Essa turma da esquerda, assim, um pouco mais velha, não abraçou isso. Isso aqui é a forma como eles querem. Eles querem impor essa agenda totalmente importada no Brasil. Esse texto, volta a falar, é de um cara que tem a visão de mundo alinhada ao BRICS. É como esse cara tá enxergando os movimentos do Dilma. É um cara que acompanha realmente o que passa no Oriente, realmente o que passa na Índia, realmente o que passa na Rússia, na África do Sul, né, nos países aí que compõem o BRICS. Não é um orelha seca da Rede Globo, a Miriam Leitão, que fala o que... Ai, o Dilma, sensacional, recuperou a imagem do Brasil no exterior. É um cara que acompanha, um cara mais à esquerda. Um cara mais à esquerda está falando isso do Dilma. É isso aí. E aí, só pra encerrar, todo mundo já deve ter visto, mas só pra comentar, né? O Stedley tava lá na comitiva do Lula, viu?
o Lula levou o MST. A Veja questionou quem pagou, quem está bancando, e até agora ninguém respondeu. Eu espero que o governo tenha pelo menos aí a decência de responder à imprensa quem está bancando a viagem do MST. Inclusive ele falou lá que vai sim ocorrer aí a onda de invasões. Vai rolar que é para pressionar. E é isso, né? Vamos fazer o L que tá de boa. Deixa eu ver. 1h15 já, meu Deus do céu, só tenho que encerrar. Aqui eu comento depois. Kimpaim.com, Atlas Brasileiro, já está disponível. Capaz de estar com a versão final, com o link tudo bonitinho para você clicar e acessar. Muito obrigado a todos que apoiaram. Já estamos produzindo o de março, dia 15 de maio vem aí, já o de março. Compartilhe o vídeo, qual é o meu trabalho, para o meu canal, botão de valeu na descrição, que eu sempre falo. E aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!